Então você acha que não vale a pena quebrar o protocolo? Seria isso? Não, tem coisas que você pode ser quebrada, outras coisas não. Você tem que manter ali. Por quê? Por exemplo, assim, tá na moda flor roxa, tá? Aí você, eu quero roxo, 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 roxo. Você vai botar roxo na mesa dos convidados. Mas na mesa do bolo ali, onde você vai tirar foto protocolar, coloca pouco, ou então não coloca. Por quê? É naquela foto ali que vai ficar no álbum. Vai ser eternizado. Então, eu sempre vou por esse caminho. Porque está na moda isso, está na moda, a gente pode fazer assim, pode fazer assim. Não, beleza, mas vamos deixar só isso aqui direitinho? Não vamos tocar nessa parte, não. Por quê? É ali que vai ficar a foto que vai para o álbum, importante. Entendi. Porque senão, daqui a X anos, você vai olhar, tem pavor do meu álbum. Nossa, onde eu estava com a cabeça de colocar tudo roxo? Estava com a cabeça no que a Pantone disse para você. Beijo, Pantone. Mas acontece muito, né? Já entendeu? chegou de acontecer. Sim. Eu quero cinza. Não, porque eu gosto de rosa e meu marido gosta de cinza. Mas onde entra o cinza ali? Não entra Entendeu? o cinza numa Não tem cerimônia. como. Não, a gente costuma dizer para casamento, e aí me perdoe os cerimonialistas, a gente costuma dizer nos casamentos intimistas que nós fazemos que o casamento intimista na praia é para se quebrar protocolo. É um momento ali de... por exemplo, a gente tem uma noiva... Defina quebrar protocolo. Nesse caso. A palavra correta não seria liturgia, né? Seria todo o protocolo ali do casamento como é. É cerimonial, enfim. Então a gente tem aquele tradicional. A noiva entra a noiva entra ali com o pai, devagarzinho, vai até o altar, aquela calmaria. E quando a gente fala que a gente pode quebrar regras, por exemplo, a noiva não se dá bem com o pai. Ela pode entrar sozinha na praia. Agora, Já na aconteceu igreja... de entrar com os pais, porque ela queria que a mãe também entrasse. Participasse. E o Mas pai na também igreja tinha isso que não é entrar. comum. Exatamente. Eu acredito que você falaria assim, então entra com o seu padrinho, ou Sim. entra com o seu tio, porque na igreja Precisa de um você homem não representando. Sim. você não consegue Sim. quebrar essas regras num casamento tradicional, numa igreja super tradicional. Depende da igreja. Assim, casamento de igreja é muito complexo, tá? Por quê? E eu gosto muito de fazer visita técnica. Minhas noivas, meus clientes sabem disso. Eu estou pensando em casar na igreja X. Beleza. Eu vou lá e converso. Tudo bom? Tem uma noiva aqui no dia X, tal. Depois eu volto lá, de repente com a equipe da filmagem. Porque tem igreja que não pode subir no altar, não pode cruzar o altar. Fotógrafo não sobe no altar. Tem igreja que o cerimonialista nem a equipe dele pode tocar na porta. Eu fiz um casamento numa igreja em Laranjeiras que a gente não podia tocar na porta para abrir. Era só a senhorinha lá, e a porta pesada pra caramba. E a senhorinha lá, não pode. Então, ninguém tocou. Mas tem igreja, eu fiz um casamento recentemente também numa igreja aqui na Barra, que a noiva entrou com um filho. E foi bem Mas bonito. um filho assim. adulto ou um filho... Não, um filho de estatura média, mediana, entendeu? Mas tem igreja que não pode. Não permite. Né? Não permite. Então, por isso que a gente fala que o nosso é livre. Não, mas nem isso tranquilo. Suave. Não, porque o que acontece? Muitas das vezes, hoje, famílias tradicionais e famílias que a gente pode dizer assim, exemplo familiar, são poucas, né? Infelizmente, as coisas têm acontecido de uma maneira tão ruim que a gente às vezes não consegue. Poucos são os casais que a gente consegue ter toda a sua família, de pai e mãe, das noivas e dos noivos, juntos até aquele presente momento. Então, assim, às vezes a gente encontra problemas familiares. Então, a noiva não tem ninguém para entrar. E aí ela acha que, vou entrar com o irmão, eu quero entrar sozinha. Porque se entra com o irmão, o outro vai ficar com ciúme, acaba criando aquele constrangimento Mas familiar, assim, né? por isso, eu já passei por isso, tá? Não sei o que eu faço, porque vai ficar chateado e tal. Olha, é o seu momento. Então, se é o seu momento, você tem que fazer o que você quer. Vai ficar chateado? Pois que fique. Porque não tem como a noiva sacrificar o seu momento, aquele momento Seu especial para sonho, ela, né? um sonho, porque meu primo vai ficar chateado porque eu não entrei com ele. Porque fulano... Não. Eu também penso dessa não forma. É o seu. Se você estivesse no seu lugar, o que você faria? E a noiva entrou com quem ela quis. Isso aí. Sabe? Mas esse movimento que você falou, dessa falta de cuidado, né, da tradição,
Eu lembro muito de uma história da mitologia, que tem uma deusa chamada, acho que é Hera. Acho que é o nome da deusa Hera, que é a deusa do fogo. Então, assim, na tradição da mitologia grega, cada casa tem uma lareira. Então, quando a mulher se casa, ela pega um pouco daquele fogo e leva para sua casa. E quando uma pessoa da sua casa se casa, ela pega aquela chama e leva para outra casa. E por aí vai. Isso, trazendo na conjuntura atual, você percebe o quanto que as tradições foram quebradas em função de uma modernidade, de modismo. Você, quando casa, você não tem mais uma regra que era da sua casa, uma tradição que era da sua casa que você leva. Outro dia eu estava pensando assim, gente, antigamente, quando eu era pequeno, tinha os almoços familiares dos domingos. Sim. Ah, vamos almoçar aqui em casa domingo. Ah, não vou, que eu vou almoçar com a minha mãe, com a família. Era sagrado. Cadê esses almoços? Sim, Foram para a verdade. praça de shopping, ou não existe mais porque tem o lanche à noite, foi para a pizzaria. E com isso, você vê que uma tradição é quebrada. Isso falando de almoço de domingo, né? Mas Sim. qual a receita da sua mãe que você trouxe? Ah, isso aqui é segredo de família. Não tem mais. Hoje Não tem. difícil, né? Sabe? Tudo em função da modernidade. Na minha Da família teve praticidade. aliança. O meu avô casou, a aliança era da mãe dele, passou para minha avó. Que legal. Aí da minha avó passou para minha mãe e quando eu casei, minha mãe me deu a aliança. Aí, que legal. E quando vocês tiverem filho, vai passar. É isso aí. Sabe? Então, assim, alugar joia, legal, bacana. Cara, mas aperta só um pouquinho, compra uma joia para você passar isso para alguém. Passar para sua filha, passar para sua filhada, sabe? Passar para o seu filho. Meu filho, olha, estou te dando essa joia que mamãe casou. Quando você encontrar a mulher que vai ser mamãe, é ela da sua vida. Quando casar... Gente, É tão lindo, né? é muito lindo isso. É muito lindo. Tem muito significado. Muito significado. E casamento todos esses... Eu me emociono quando falo essas coisas. Não, mas a gente lida com sentimento, né? E quando a gente vê, por exemplo, a Amanda do André casou Gente, e usou... aquilo ali A foi- Amanda casou cheia de significado. Cheio, total. Não. A caixinha de música, né? Sim. Lindo aquilo ali. Lindo. Foi um chororô. Eles casaram 2 vezes, né? Então, na primeira Três, vez... Nós, né? 3 vezes, né? Na primeira vez, nós fizemos a cerimônia deles também intimista, né? Foi. Foi lá no secreto, né? Lindo aquele lugar. Na verdade, eu sou apaixonado pelaquela área. Mas, enfim. E aí, ela casou com uma joia da avó. Foi. Acho que gente- até o adorno do cabelo também era da avó. Falei pra ela assim... Toca no pedaço que sua avó te deu. Nossa. Sente a presença dela nesse momento. Nossa Senhora. A Mayla falou que, não, você foi fundo demais. Eu falei, Cruel. tocou na ferida. Não é ferida, é que... É a representatividade daquilo ali. Eu acho que quando a gente vai fazer nossos briefings, né, a gente tem lá no nosso questionário, tem uma pergunta, você vai usar algo de valor significativo? A maioria diz que não, porque, como você falou, não existe mais Não tem. essa passagem de algo significativo. Tipo, o que eu tenho, por exemplo, da minha avó, que é a pessoa mais importante para mim? Nada, não tenho. Não, foram pouquíssimos casamentos que a gente fez que alguém tinha homenagens ou tinha coisas importantes. Sempre pergunto. A gente Tem alguém que também. sabe bordar, que faça alguma coisa? Meu último casamento, penúltimo casamento, a noiva era de Brasília, o noivo era da Bahia, eles moravam em São Paulo e a família era meio espalhada assim. Então, eu perguntei para ela se tinha alguém na família que pudesse fazer alguma coisa e tal. Aí a avó bordou a toalhinha, sabe? Aí a sogra trouxe alguma coisa, também trouxe as fitinhas para amarrar do Bonfim, para amarrar no chinelo. Então você vê todo o envolvimento da família, aquilo ali. E quando isso não acontece, não dessa vez, mas da outra vez, foi à noite. O que você gosta de comer? Ah, eu gosto de, mas assim, de uma maneira afetiva, que é a tradição da sua família. Há um docinho que a minha madrinha faz. Então, entrei em contato com a madrinha, pedi para ela fazer uns docinhos. Ah, mas meu Deus do céu, é muita gente. Não, faz só 100 para eu colocar na mesa. Cara, todo mundo chegar aqui os docinhos, ó. Eu que fiz. Que isso, você que fez e tal. E ela ficava toda boba. Foi gratificante para ela também. E quando ela chegou e viu os docinhos da madrinha ali, nossa. Ai, É porque as pessoas perdem isso. É como você está falando. É um pedaço daquela pessoa participando efetivamente do negócio. Um pedaço da chama dela. Sim, É exatamente verdade. isso. Então, assim, hoje não tem isso.
né? Como eu não tive, como eu não tenho, a Mayla já teve, mas assim, a Amanda já teve. Mas isso é tão importante e você vê o brilho nos olhos das pessoas quando isso acontece de verdade, que você fala a energia do lugar muda. Sim. Você fala assim, poxa, poderia ter sido assim comigo também. Poderia ter sido assim comigo também. Não foi. Mas agora você tem a obrigação de fazer aquilo que você queria que fizesse com você. Ou seja, a Mayla vai repassar pro filho, pra filha dela, e a filha e o filho vai repassar. Você não teve, no meu caso eu não tive, mas essa história pode ser mudada. E não é mudada simplesmente simbolicamente, é porque isso traz a essência familiar, isso traz sempre vai estar ligada, a avó da Mayla sempre vai estar ligada com ela, além de estar no coração, mas sempre vai estar ali, você vai olhar aquela aliança e falar, minha avó, meu avô usou isso aqui. Sim. Isso é muito importante pra gente.